Olá, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho do Lar, promovido pelo Grupo Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, breves minutos, mas valiosos, pela oportunidade de reunirmos em família, de pensarmos, de refletirmos, analisarmos os ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos libertadores. Nós ainda não compreendemos isso, mas é por isso que o Evangelho no Lar se faz necessário cada vez mais como uma ação de harmonização, de libertação das nossas mentes, das nossas vidas. Não esqueçamos o recipiente com água que será fluidificada durante a nossa reunião pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa prece, a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 70, elogios. Mas ele disse antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas, no capítulo 11, versículo 28. Dirigira-se Jesus à multidão com o enorme poder do seu amor, conquistando geral atenção. Mal terminar as observações amorosas e sábias, eis que uma senhora se levanta no seio da turba e, magnetizada pela sua expressão de espiritualidade sublime, reporta-se em alta voz as bem-aventuranças que deviam caber a Maria por haver contribuído na vida do Salvador à face da terra. Mas prestamente, na perfeita compreensão das consequências infelizes que poderiam advir da atitude impensada, responde o Mestre que, antes de tudo, serão bem-aventurados os que ouvem a revelação de Deus e lhe praticam os ensinamentos, observando-lhe os princípios. A passagem constitui esclarecimento vivo para que não se amorteça entre os discípulos sinceros a campanha contra o elogio pessoal, veneno das obras mais santas a sufocar-lhes propósitos e esperanças. Se admiras algum companheiro que se categoriza a teus olhos por trabalhador fiel do bem, não o perturbes com palavras das quais o mundo tem abusado muitas vezes, construindo frases superficiais no perigoso festim da lisonja. Ajuda-o com a boa vontade e entendimento na execução do ministério que lhe compete, sem te esqueceres de que, acima de todas as bem-aventuranças, brilham os divinos dons daquele que ouve a palavra do Senhor, colocando-a em prática. Então, Emmanuel, com a sua capacidade de análise extraordinária. E aqui ele analisa essa frase de Jesus, registrada por Lucas, né? E onde fica para todos nós a observância do perigo dos elogios. Isso pode fazer com que o orgulho e a vaidade venham à tona, prejudicando o crescimento, né, da pessoa. A pessoa começa a se sentir diante dos elogios muito importante, imprescindível, e isso é muito perigoso. Joana de Ângeles, ela diz que não devemos, ela diz aqui, não devemos
nem nos culpar demais, nem nos absolver, mas sim reconhecer e comemorar o nosso progresso. Isto é natural e saudável, mas devemos também ter consciência de que ainda estamos longe da perfeição e que temos muito a aprender ainda. Que saibamos ter o equilíbrio e sempre manter cuidado e vigilância contra os elogios, tanto para os que recebemos, quanto para os que dispensamos aos outros. É lógico, Divaldo uma vez disse, que tudo tem que ser verdadeiro, muito espontâneo. Se chega alguém e dá os parabéns, parabéns, foi muito boa a sua palestra, as suas colocações, que a pessoa agradeça. Sim, que bom que você gostou, obrigada. E pronto, encerra aí. Não é algo que seja tão danoso assim, mas é o efeito. Eu sempre me lembro dessa colocação de Divaldo. Ele disse, é melhor do que demonstrar uma falsa humildade. Não, o que é isso? Eu sou apenas humilde trabalhador, humilde servidor. Imagina essa falsa humildade, que é também extremamente uma atitude muito desagradável e ao mesmo tempo não é uma atitude positiva, né? E a gente viu aqui a respeito do comentário de Joana de Ângeles. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, fazer vibrações de amor para que os guias espirituais se aproximem, nos ajudando e amparando. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, dai-nos a vossa bênção de amparo e proteção nesse momento em que vamos iniciar o estudo do Evangelho, pedindo para que nos ajude a compreendê-lo e, sobretudo, nos fortalecendo para que venhamos a ter a disposição de vivenciá-lo em nossa vida. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós estamos realizando o Evangelho, as nossas reflexões, como já dissemos das outras vezes, a partir do livro de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A nossa edição é essa, mas já foram editadas outras. E hoje, o que nós selecionamos é uma passagem também muito bonita, em que ela colocou no capítulo como reconciliação. E esse item, ele está contido no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É o capítulo que Kardec coloca com a relevância, vamos assim dizer, a relevância do perdão. O perdão como condição para que sejamos perdoados. Então ele compõe esse capítulo com alguns ensinamentos de Jesus e faz, logicamente, os comentários. E nessa proposta, né, de reconciliação, é com base na seguinte passagem do Evangelho.
Reconciliai-vos mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Registro de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 a 26. Então, aqui é a proposta da reconciliação com os adversários. Consequentemente, é uma proposta de perdão. De perdão. Porque, imagine Jesus falando isso naquele tempo. Os fariseus, eles tinham o acesso, né, às leis divinas, né, aos ensinamentos dos profetas, e se achavam assim os donos da verdade. Se achavam exatamente os divulgadores desses ensinamentos. E havia um incentivo, um fortalecimento muito grande das imperfeições, né? Imagine você propor reconciliação com um adversário quando ali, naquele momento, era a lei do olho por olho, do dente por dente. O sangue do inimigo era a vingança que eles buscavam, né? E Jesus vem com essa proposta doce de amor, de perdão, de tolerância. E ao propor a reconciliação com o adversário, Jesus nos dá advertência nesse sentido para todo aquele que deseja viver em harmonia, livres do peso amargo da culpa ou da mágoa, né? Porque a mágoa dá um sentimento muito estranho, muito negativo, é um peso mesmo. E assim como o sentimento de culpa, né? Porque a consciência mostra os erros, mostra exatamente o quanto somos culpados por termos agido daquela forma. E o perdão, ele é uma ação de mão dupla, né? Porque ou nós temos necessidade de perdoar ou de sermos perdoados. Ou estamos numa posição ou noutra. E devemos sempre buscar essa reconciliação, pedir perdão, né? Ou dizer que perdoou por aquele ultraje, mesmo que o outro não compreenda, que o outro não aceita. É fazer a nossa parte, porque aí a nossa consciência estará pacificada. Você está reconciliado com você mesmo. Você buscou o encontro com o outro. Caso tenha aceitado, muito bem. Caso contrário, um dia certamente ele irá amadurecer, irá compreender a nossa ação, a nossa busca, o nosso desejo. E a espiritualidade nos diz que a nossa ação de buscar a reconciliação, de perdoar ou de pedir perdão, deve partir da nossa consciência. Termos consciência de que, como espíritos imortais, que estamos vindo de outras experiências, de outras encarnações, com certeza nós erramos muito. Nós prejudicamos. E da mesma forma que desejamos a compreensão, o perdão, devemos agir da mesma forma com aquele que se tornou o nosso adversário. Lembro de uma família que o casal de filhos se separou. Eram famílias que se entendiam, que conviviam, e
os filhos casaram e depois de 5 anos se separaram, deixaram uma filhinha de 3 anos e essas famílias se tornaram inimigas, adversárias mesmo, deixando para trás tudo que tinham vivido em conjunto de positivo. O casal certamente teve problemas, um culpava o outro como sempre, né? O rapaz achava que ela não era uma boa dona de casa, que ela era muito expansiva, muito alegre para com todos. E ela também reclamava que ele era muito negligente e gostava muito de farras, né? Gostava muito de sair com os amigos para beber. E nesse meio uma criança, né? Que ficou simplesmente crescendo sem conviver com o pai, que foi embora, e sem conviver com os avós, com os tios e primos paternos. E isso gerava um incômodo muito grande em uma das irmãs do rapaz. Ela se sentia inquieta, ela se sentia não se sentia bem. E tornou-se espírita e quando começou a estudar, teve essa compreensão, aí que o peso aumentou. Mas ela teve a paciência de fazer com que a filha, né, essa criança que já estava adulta, se reconciliasse com o pai, se reencontrasse com o pai, com os irmãos que ela não conhecia, porque o pai tinha casado de novo. As famílias se reaproximaram. E ela deu um testemunho, essa tia, que se tornara espírita, que ficou tão aliviada. Era como se tivesse lavado a alma. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente deixa situações a serem resolvidas, situações que envolvem o rancor, a mágoa, às vezes até o ódio, o sentimento de vingança, quando a gente deixa essas situações para lá, isso se transforma no fardo pesado, um dos fardos terrenos que são pesados e que a gente às vezes tem que carregar por a nossa inconsequência, imaturidade e irresponsabilidade. Então, a reconciliação ela é fundamental no crescimento espiritual. E os espíritos sempre dizem, se o adversário não quiser, não aceitar, como muitos dizem, eu vou morrer e não perdoo. Como se fosse algo muito positivo levar para o túmulo, né, como também dizem. Muito engano, porque é um equívoco, é uma soberba, é simplesmente achar que isso é uma fortaleza de caráter, de personalidade, mas não vai levar para o túmulo, não vai ficar ali guardadinho não, que ali vai estar só o corpo físico. Agora você, espírito imortal, vai continuar a sua existência, a existir e a carregar o peso dessas situações. Porque a morte não transforma ninguém. Nós continuamos a ser, com as nossas virtudes, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, tudo, e a gente fica tudo conosco. Aí é que a gente vai se dar conta do tempo perdido. Então, enquanto mais depressa entrarmos em harmonia com os nossos ofensores, mais rapidamente estaremos livres dos pensamentos negativos, esses pensamentos que acarretam as doenças, né? E se protelamos a nossa conciliação, a gente não vai saber o tempo que vai durar esse litígio.
A reconciliação, meus irmãos, com o adversário, ela é de fundamental importância, no sentido de que muitas situações de obsessão decorrem desse rancor que nós alimentamos, que nós guardamos e vai passando ano após ano, e nós levamos para a vida espiritual. Muitas obsessões ocorrem pela falta dessa compreensão, pela falta do perdão. Obsessores que se sentem prejudicados porque foram atingidos, foram exatamente prejudicados, e como não houve a reconciliação, esse espírito permanece ligado ao seu adversário. Isso pode resultar em uma obsessão. Ele não soube perdoar e permanece ligado à criatura. E dependendo das vibrações, dos sentimentos que essa pessoa emita, a sintonia se completa e a influenciação passa a ocorrer. E a causa da maioria das obsessões reside no mal que nós fazemos ou fizeram a nossa pessoa. Se não fizeram, ninguém fez mal a mim, mas eles faltaram com a indulgência e a caridade, não perdoando. Como é isso? Vamos ver aqui o que nos diz o espírito. O espírito vingativo espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo para atormentá-lo, atingi-lo em seus interesses e afeições. A causa da maioria das situações de obsessão reside no mal que eles próprios fizeram, certo? Ou se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Eles não perdoaram, ou seja, eles fizeram mal, certo? Nós não perdoamos, aí se manteve a sintonia, a ligação. Mas se eles não fizeram mal, mas foram atingidos pelo mal que nós fizemos, mas eles não perdoaram, eles não tiveram indulgência para com a pessoa, para conosco, permanece também a ligação. Ou pelo mal que fizeram, ou foram atingidos e a gente deseja o perdão, mas eles não querem perdoar. Eles não são indulgentes. Então precisa o quê? Precisa que cada um de nós se fortaleça no amor, na prática do bem, na prática do perdão. Uma iniciativa muito boa é a cada dia a gente deita lá, recolhe a cabecinha no travesseiro, faz análise do dia e fala para aqueles espíritos desencarnados que foram prejudicados por nós em algum tempo, em algum momento, e que eles nos perdoem, porque estávamos em uma situação de desconhecimento, numa situação muito imperfeita do nosso ser, que por isso que erramos, estamos a pedir o perdão. Isso eles escutam, né? A gente não sabe o espírito adversário, vingativo, que está por ali querendo nos alcançar, nos atingir. Portanto, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio que nos acompanha além túmulo, né? E é aqueles com os quais conservam rancor. Ou seja, se eu conservo rancor,
se eu conservo exatamente um desejo de vingança, não perdoei, aquele que desencarna na condição de adversário, ele pode sublimar-se, certo? Compreendendo, até pedindo perdão a nós mesmos, mesmo que seja na espiritualidade, e prosseguir. Outros não. Pode aí haver uma reciprocidade. Por isso que Jesus nos recomendou a reconciliação com o adversário. Urgentemente, porque enquanto estamos a caminho com ele, enquanto estamos por aqui reencarnados. Porque depois que desencarna, isso vai muitas vezes se prolongar, vai se complicar. Há histórias, né, na literatura espírita de espíritos que estão ligados por um sentimento de vingança por algo que aconteceu há muitas encarnações e eles não conseguem perdoar. Cada um que se sinta prejudicado, cada um que se sinta no direito de cobrar a vingança. A literatura espírita tem muitos casos nesse sentido. Nós, meus irmãos, ainda não alcançamos o efeito das nossas ações. E as ações que giram em torno de vingança, de ódio, de rancor, são situações extremamente deletérias, que geram muita dor e sofrimento. Daí, temos que trabalhar nossa mente, os nossos sentimentos, para nos desligarmos dessas situações. É lógico que há situações muito difíceis. Muito difíceis. Uma mãe, por exemplo, que vê um filho, uma filha jovem, morrer através de alguém que comete um homicídio. Por um motivo banal, por um motivo qualquer. Essa mãe, a dor é incalculável. Dilacera as entranhas. Os espíritos disseram para Chico Xavier que ainda não tinham encontrado um sinônimo não, um nome para explicar a dimensão da dor que uma mãe sente ao ter um filho, ao ver o filho partir antes dela. Então, mas a gente tem casos de pessoas que perdoam. O caso da Célia tem na televisão, faz tempo já. Ela procurou conhecer o assassino do filho, conversar com ele, saber por que ele tinha feito aquilo. E disse a ele que o perdoava e que ele procurasse exatamente se modificar, construir o bem enquanto estava por aqui. Foi algo que nos impressionou muito, é raro, mas acontece, né? Então, é a proposta do Cristo, a proposta do perdão, de termos misericórdia uns com os outros. O que é ter misericórdia? É se colocar no lugar do outro, é procurar sentir a dor do outro, ver a situação no qual aquela criatura tombou, fracassou. É essa exatamente o que Jesus nos diz quando manda nos reconciliar depressa com o adversário, para que ele não vos entregue ao juiz. Que juiz é esse? É a nossa própria consciência. E que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça,
O ministro da Justiça o oficial da Justiça, é aquele que vem fazer cumprir a lei. São as várias faces da dor. A consciência, o juiz, o oficial de justiça, o ministro da Justiça, é o processo que se estabelece na nossa vida através da dor e do sofrimento, e que não sejais aprisionado em si mesmo, aprisionado por seus sentimentos negativos, doentios, desajustados. Eu vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil, ou seja, não tiveres pago até o último ceitil, porque enquanto não agirmos com benevolência, com perdão, com misericórdia, estaremos na roda das reencarnações dolorosas, até que tenhamos corrigido a nós mesmos. Isso significa pago o último ceitil. Nossas dívidas, por maiores que sejam, expressam-se por um valor determinado. Tem um limite. E desde o instante em que paguemos o último ceitil, já não ficaremos devendo nada, e pois estaremos livres daquele compromisso. E Joana de Ângeles, sobre o assunto, nos diz no livro: ela nos diz: na perspectiva da psicologia profunda, aquele que permanece em clima de desforço ata-se ao zelo dos renascimentos inferiores, não conseguindo libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor, que é o único recurso propiciador de felicidade e depuração. E diz mais: o ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa. Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentios, evidentemente sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. E ela encerra dizendo: desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão indistinto, porquanto assim não ocorrendo, qual informou o mestre. Daí, do cárcere carnal, não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados. Portanto, mais uma reflexão para a nossa semana. É muito profundo esse livro. Cada vez que a gente lê, tira novas conclusões. Então, meus irmãos, façamos agora as nossas vibrações. Pensamento na paz, no amor, no perdão, na saúde, na esperança. Senhor, Deus Pai Criador, rogamos pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os governantes, para que o egoísmo, a soberba, a ganância não venham a dilacerar tantas vidas. Da mesma forma, rogamos pelo nosso país, que igualmente necessita de entendimento e de paz.
pelo movimento espírita, para que ele se fortaleça cada vez mais, tendo como base a codificação e o Evangelho do Cristo. Por todas as pessoas que não sintonizam conosco, para que ocorra o perdão e o entendimento. Pelos doentes, irmãos nossos enfermos, que estão encharcando os leitos do hospital, com muitos males irreversíveis na presente encarnação, para que o amparo e a proteção de Deus chegue aos corações de todos, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora breve pausa para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Recebei ao Senhor Deus nossas rogativas, acolhendo as nossas súplicas e derramando a vossa graça sobre todos nós, nos fortalecendo, nos iluminando para os desafios da vida cotidiana. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado, Senhor, seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Que assim seja.